Saudamos mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos mais uma vez iniciar o culto ao Senhor, de louvor e adoração ao nosso Deus. Desta vez, iniciando assim, abrindo as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos estar fazendo essa leitura em conjunto, do versículo 1 até o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10. Façamos essa leitura em uma só voz. Iniciemos assim a nossa leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça aos outros destinada. Amém, irmãos. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa e depois de alguns instantes estarei orando, oração audível de confissão de pecados, clamando ao nosso Deus, mais uma vez que Ele nos perdoe e sonde os nossos corações. Oremos. Pai amado, nós como igreja mais uma vez diante do Senhor, reconhecemos neste momento do culto separado pelo Senhor, instituído pelo Senhor, e neste momento instituído mesmo pelo Senhor, ó Pai, onde o Senhor requer de nós que no culto público ao Senhor, nós nos coloquemos diante do Senhor e clamemos para que o Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Reconhecemos, ó Deus, que retire de nós tudo aquilo que venha a entristecer o Teu santo nome. Retire de nós, ó Pai, tudo aquilo que nós muitas vezes fazemos, pensamos, nas nossas omissões, que ferem a Tua palavra, que envergonham o Teu evangelho, que vão contra a Tua santidade, ó Pai.
Nos guie mais uma vez neste culto, ó Deus, para que não possamos fazê-lo de forma mecânica ou de forma, ó Deus, de costumes, mas com a seriedade que a Tua palavra é, com a responsabilidade e com os nossos pensamentos diante de um Deus que sonda, que vê, que sabe e que está em todo momento presente, ó Deus. Nós, ó Pai, como igreja, clamamos, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes, livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, perdoa-nos e nos faça estar neste culto com os nossos corações, mentes voltados para mais uma vez ouvir e aprender a Tua palavra. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo que fazemos. Amém, Deus. Amém, irmãos. Eu convido a igreja desta vez a se colocar de pé e juntos cantemos um hino de número 33, Maravilhas Divinas. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo e em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Os irmãos podem se assentar. Convido a amada igreja, dessa vez, a abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 10. Vamos fazer dessa vez essa leitura alternada. Nosso irmão presbítero Emerson estará acompanhando a igreja. Faremos essa leitura alternada. Romanos, capítulo 10,
do versículo 5 até o versículo 15, de forma alternada. Eu inicio, os irmãos acompanham depois com o nosso irmão presbítero Emerson. Iniciamos assim a leitura. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Ou a quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, quem se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Emerson, esteja orando ao nosso Deus, uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Querido Deus, Pai misericordioso, uma vez mais agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor meu Deus. Enxergamos no Senhor a grandeza da Tua obra, a grandeza do Seu pastoreio. Enxergamos no Senhor as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas, dias após dias. Enxergamos também a graça do Senhor sobre nós, que trouxe o Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Um feito ímpar e inigualável. Por isso lhe rendemos graça, por isso lhe rendemos louvor, por tudo que o Senhor foi, o Senhor és e o Senhor ainda há de ser em nossas vidas. Agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua casa, junto com os nossos irmãos, com a Tua igreja viva, orando e adorando o Teu santo nome. Clamamos ao Senhor que o Senhor continue conosco, nos abençoando na direção, nas músicas que serão alçadas, pela palavra que será pregada, que o Senhor possa estar nos direcionando conforme a Tua vontade. Clamamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido a igreja agora a se colocar de pé. Cantemos 2 cânticos de adoração ao nosso Deus. E no segundo cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e as suas ofertas podem estar trazendo no gasofilasto.
sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, rumo à perfeição, rumo à perfeição. Oremos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Santo, Deus de amor, Deus do perdão, Deus misericordioso, Deus que cuida de nós. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia que estamos em Tua casa, por essa noite, onde nós entregamos o nosso coração, onde quebrantamos o nosso coração, mediante a Tua palavra. E te peço, ó Deus, que o nosso pastor traga mais uma vez uma palavra para possamos seguir em espírito e verdade, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa igreja, pelo louvor, te agradeço pela mídia, pela transmissão, pelo som, que tudo isso seja levado, Senhor, às pessoas onde há necessidade de ter o perdão e também ter a consciência que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Te agradeço pelos dízimos e as ofertas que foram trazidas em Tua casa. Obrigado, Senhor, para podermos contribuir com uma parte de tantas coisas que o Senhor nos deste, Senhor. Oramos, Senhor, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Vamos estar fazendo a leitura e a pergunta. 179. Vamos estar todos acompanhando e fazendo essa leitura, todos em conjunto. Leamos assim. Devemos orar somente a Deus, sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em quem se deve crer e a quem se deve prestar culto religioso. A oração, que é uma parte especial do culto, deve ser oferecida por todos, a Ele só e a nenhum outro. Amém. Mais uma vez, possamos ser edificados pela palavra de Deus. O pastor, reverendo Endo, estará trazendo a mensagem do Senhor.
Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Apenas uma observação quanto a este trecho que nós acabamos de ler, do Catecismo. É uma das distinções que temos em relação, por exemplo, ao catolicismo romano, né? Na missa católica, eles rezam, né, oram também pelos santos, né, ou pela mediação dos santos, né? E claramente a Escritura então nos diz que nós devemos orar somente a Deus, né? É o nosso único alvo de oração, né? Então essa é uma distinção importante entre nós protestantes reformados e o catolicismo romano. Quero então, meus irmãos, convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Nós vamos dar continuidade às exposições que temos feito no Novo Testamento. Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versos 18 a 22. A vocação de discípulos, como está escrito aqui pelo editor desta versão. Texto que também é narrado em Marcos e em Lucas. E diz assim, o Evangelho, então, de acordo com Mateus, diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, aqui o sujeito de viu é Jesus, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos abrir a Tua Palavra em vários contextos, em vários momentos de nossa vida, especialmente no culto destinado ao Senhor. Obrigado porque nesta noite nós já tivemos o privilégio de ler a Tua Palavra. E agora temos o privilégio de não apenas ler, mas também dedicar alguns minutos para a meditação, para o aprendizado da Tua Palavra. Então, que o Senhor nos conceda graça, tanto a mim quanto a meus irmãos, para que possamos juntos aprendermos da Palavra do Senhor de tal maneira que as nossas vidas sejam impactadas, transformadas e dispostas à obediência àquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Abra, portanto, Pai, nossos corações e mentes, organizando, ó Senhor, dentro de nós os nossos afetos, para que assim possamos buscar o Teu nome e a Tua justiça antes de todas as coisas, e assim vivermos para a Tua glória. Esse é o nosso pedido, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, em 1519, o navegador português Fernão de Magalhães, ele iniciou uma das mais importantes expedições da época, que resultaria naquilo que ficaria conhecido posteriormente como a primeira grande navegação que circundaria a Terra. Curiosamente, o próprio Fernão de Magalhães, ele próprio não concluiu a viagem que pretendera fazer. A história diz que ele morreu enquanto fazia a passagem pelas Filipinas, antes que a expedição pudesse retornar à Espanha. Fernão de Magalhães era um espanhol. Mas ainda assim, curiosamente, aqueles homens que acompanhavam Magalhães na viagem, eles permaneceram fiéis ao comando de Magalhães, mesmo após a sua morte, e então eles terminaram uma jornada que havia sido estabelecida pelo próprio Fernão de Magalhães, e eles levaram isso até o fim. E aqueles marinheiros, eles precisaram, em algum momento da sua jornada, abandonar exatamente o conforto de suas casas, enfrentar dificuldades do mar, tempestades, fome, doenças. Era muito comum que bactérias e vírus atacassem aqueles marinheiros. Não era como hoje, que nós temos toda uma
uma maneira de conservação de remédios, inclusive. Naquela época, os navios eram muito precários, doenças eram muito comuns, pessoas morriam durante as navegações. Mas o fato é que, embora eles não soubessem exatamente o que lhes aconteceria no futuro, eles não conheciam nada do horizonte, como hoje os marinheiros em geral conhecem, por conta de todos os instrumentos avançados de navegação. Naquela época, podemos dizer, eles navegavam no escuro mesmo, com alguns instrumentos, é verdade, da tecnologia da época, mas instrumentos, obviamente, muito precários. Ainda assim, eles continuaram a sua jornada, a sua viagem, confiando no planejamento que Fernão de Magalhães havia estabelecido e havia também convencido que eles fizessem, e, portanto, de olho no seu comandante e olhando para a sua missão, eles não tiveram medo. E ainda que o seu comandante tivesse morrido, eles continuaram firmes no seu propósito. É óbvio que, quando nós olhamos para a história humana, nós vamos encontrar muitos episódios dessa natureza. Não é incomum nós encontrarmos homens e mulheres que abandonaram sua segurança de suas casas, a estabilidade de seus empregos, os planos pessoais que alguns deles tinham, porque eles acreditavam que havia algo muito maior que eles deveriam fazer e deveriam viver. Se você olha, por exemplo, a história de exploradores, de aventureiros, missionários, pastores que são chamados por Deus e que fazem, então, missões em lugares muitas vezes hostis, inóspitos, cientistas que viajam para lugares também estranhos, apenas para estudar determinada curiosidade que há anos ele tem pesquisado. Os reformadores, ao longo da história da Reforma, que também nos mostram o quanto eles queriam, desejavam que a palavra de Deus se expandisse. Os pregadores que passaram por diversas nações e caminhando por diversos países desconhecidos, diversas culturas, todos estes homens, todas estas mulheres, eles compreenderam que, muitas vezes, as suas convicções precisam ser levadas a sério, mesmo diante de circunstâncias que pareciam, muitas vezes, uma comodidade maior, ou que traziam uma comodidade maior às suas vidas. Eles abandonavam isso, abandonavam segurança, estabilidade, abandonavam os seus planos, para seguir, de fato, o chamado verdadeiro, ou aquele projeto com o qual eles haviam sonhado, no sentido de deixar que algo maior abraçasse a sua vida e eles pudessem concluir esta jornada preciosa. Aqui, quando lemos esse texto de Mateus 4, 18 a 22, nós encontramos um dos mais conhecidos chamados da Escritura Sagrada. 4 pescadores trabalhavam normalmente às margens do Mar da Galileia. Isso é muito comum, era comum na época e é comum hoje também nós encontrarmos pescadores que ainda trabalham ao longo dos rios, nas margens dos rios, nos mares. E ali, aparentemente, uma narrativa sem muita pretensão, homens estavam pescando. O texto nos diz que Jesus passa por eles. E o fato de Jesus passar na presença de alguém, diante de alguém, próximo de alguém, significa algo extraordinário. Nós vamos ver isso em todo o Evangelho. Sempre que Jesus se aproximava de alguém, algo extraordinário acontecia. Mas, curiosamente, neste caso, como também nos outros casos, repare que não existem sinais especiais, extraordinários nos céus. Não há necessariamente uma manifestação impressionante. Não há uma escuridão que se faça na terra neste momento. Não há um raio que caia próximo dessas pessoas. Não há uma voz diferente que possa ser ouvida. É um episódio simples, comum, um episódio normal da vida diária. Repare que o texto claramente diz, eles estavam caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus estava caminhando e ele viu 2 irmãos e depois, posteriormente, outros 2 irmãos. O texto é muito simples. Mostra a dinâmica de vida de uma pessoa comum, que caminhava junto ao mar e que via pescadores. Uma cena extremamente comum, como as cenas que nós também podemos ver nos dias de hoje. Você está caminhando e você vê pessoas, algumas paradas nas ruas, outras caminhando, outras entrando nos seus carros, outras saindo dos seus carros, algumas subindo em ônibus, outras descendo de ônibus, pessoas indo e vindo, conversando, outras chorando, outras assentadas, outras sorrindo. Uma vida comum, a vida comum, que nos parece comum, mas que, na verdade,
traz dentro dela significados espirituais profundos. E aqui nós estamos diante disto, de um significado espiritual profundo, porque embora o texto nos mostre uma vida comum, o que Jesus faz para estes homens mudaria completamente a vida deles por toda a sua vida restante. Não só a vida deles, podemos dizer, mas mudaria a história do mundo, mudaria as nossas vidas, como de fato mudou. Às vezes nós temos a tendência de romantizar os textos bíblicos, às vezes nós temos a tendência de espiritualizar aquilo que é natural. E nós nos esquecemos que no natural Deus age sobrenaturalmente. O que eu quero dizer é que sempre que Deus dirige a nossa história, seja de maneira extraordinária, seja de maneira ordinária, comum, natural, sempre há um propósito de Deus, há sempre uma intenção divina que está ali e que nós não conhecemos, que nós não sabemos, mas Deus está agindo sempre nas nossas vidas. Pedro, André, Tiago e João, eles não sabiam, não esperavam, nunca imaginavam, nunca havia passado pela cabeça deles que naquele dia específico eles estariam ao lado do Filho de Deus, o eterno Senhor de todo o universo. Jesus estava caminhando. Ninguém imaginava que aquele caminhar de Jesus mudaria a história do mundo. Aqueles 4 homens, então, muito menos, porque eles eram pessoas comuns, pescadores que estavam ali apenas para pescar os seus peixes, vender os seus peixes, comer alguns deles, quem sabe levar para suas esposas alguns peixes, para suas famílias. Homens comuns, homens como nós, mas que tiveram naquele momento um encontro extraordinário. Cristo andou até eles, Cristo os chamou a um desafio e eles responderam obedientemente à voz do Senhor. Mateus apresenta aqui, meus irmãos, portanto, a primeira convocação formal dos discípulos que formarão aquilo que nós conhecemos como núcleo apostólico, o centro da Igreja do Senhor. Os capítulos 1 a 4 nos mostram exatamente a preparação do rei, Cristo sendo trazido ao mundo. Ele nasce, ele passa por todo aquele processo inicial de sua formação na infância, na sua adolescência, ele é batizado, ele é tentado pelo diabo, ele é aprovado por Deus, ele está pronto para o ministério, e agora então ele faz, no versículo 17, há uma proclamação aqui, como nós anunciamos no sermão anterior, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora ele prega a palavra, e no 18 a 22 ele convoca aqueles que o acompanharão nesse grande ministério. O cenário, portanto, aqui, escolhido por Jesus, nós falamos disso também no sermão anterior, é a Galileia. A Galileia era um lugar especial, porque era desprezado pelos religiosos da época, os líderes da época de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, obviamente, Deus tinha um propósito nisso, era uma região densamente povoada, uma região multicultural, havia vários tipos de pessoas ali, estrategicamente localizada. Deus escolhe exatamente o lugar onde estas pessoas deveriam estar e onde o reino deveria começar. O reino nasce exatamente longe dos grandes centros de prestígios religiosos, mas escolhe onde Deus quer que ele inicie. Por isso, uma narrativa extremamente simples, mas ao mesmo tempo profundamente teológica, porque aqui nós vemos o Cristo, o homem de Deus, andando, vendo, chamando, prometendo. Ações do Senhor Jesus que governa o universo. Discípulos que apenas respondem com obediência à fé. E desde o início, então, Mateus está nos ensinando que toda verdadeira vocação nasce exatamente da iniciativa soberana do Senhor. E, consequentemente, aqueles a quem Cristo chama também obedecerão por fé. Nos versículos 18 e 20, nós vemos este primeiro ponto. Cristo chama soberanamente aqueles que ele deseja para si. Repare que Mateus, então, ele inicia dizendo que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia quando viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Como eu disse, eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, uma cena absolutamente normal diante de todas. Mas o detalhe aqui está exatamente no fato de que Jesus viu aqueles homens. O que pode parecer algo comum, que é o ato de ver, todos nós aqui nesta noite somos capazes de ver, o que parece um ato comum, no caso de Cristo,
é algo extremamente especial, porque ver aqui não é simplesmente o olhar no sentido como nós de ver objetos ou ver pessoas com as nossas retinas, mas no sentido de encontrar. Cristo encontrou esses homens, e encontrar em toda a Escritura significa salvar estas pessoas. Quando Cristo vai ao encontro de alguém, Cristo está exatamente buscando aquela pessoa para salvação. É um padrão da Escritura. Se você se lembrar, por exemplo, quando Adão ele pecou, ele se escondeu de Deus, e a Bíblia diz claramente que enquanto Adão se escondia entre as árvores do jardim, foi Deus quem o encontrou, Deus quem o procurou. Adão, onde estás? E Deus então vai ao encontro de Adão. Abraão, da mesma maneira, ele não buscava o Senhor lá em Ur dos Caldeus, mas foi chamado pela graça de Deus. Deus foi até ele para chamá-lo. Moisés, do mesmo modo, cuidava das suas ovelhas quando Deus apareceu naquela sarça ardente. Davi guardava o seu rebanho quando ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Assim acontece com todos nós, meus amados irmãos, e com toda a história da Escritura. A graça do Senhor sempre vem primeiro, sempre toma a iniciativa. O que nós percebemos aqui é que o chamado de Jesus, vinde após mim, é um chamado que permanece muito mais do que como um chamado, por assim dizer, pessoal, oferecido a pessoas especificamente, mas é um chamado para a salvação. É um chamado que não oferece riqueza, não oferece prestígio, não oferece posições sociais, não oferece vencimentos mensais, mas oferece apenas a si mesmo. Cristo está se dando a estas pessoas. Como diz o salmista, que mais tenho eu no céu? Que mais tenho eu na terra? O Senhor é a minha porção, diz Jeremias em Lamentações. Cristo aqui, portanto, ele está dizendo, eu não estou oferecendo absolutamente nada para vocês, mas eu me ofereço a vocês. Veja que o texto absolutamente não diz nada mais do que aquelas pessoas poderiam ter. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que significava isso? Se alguém chegasse para você e dissesse, venha, me siga, que eu vou fazer de você, não um pescador de peixes, mas um pescador de homens. Imagine que você seja um mecânico e Deus diga para você, venha que eu quero agora que você não conserte mais carros, mas conserte pessoas. Que você coloque pessoas para funcionar. Vamos supor que você seja um marceneiro e Deus está dizendo, olha, eu não quero mais que você monte os móveis e organize os móveis da madeira das pessoas, mas eu quero que você organize os corações das pessoas. É isso que Jesus está fazendo. Ele está tirando pessoas de um convívio comum ou de uma profissão comum para dizer, eu quero transformar vocês em outra coisa. Mas veja que em nenhum momento Jesus promete nada além disso. Não há, como eu disse, nenhuma riqueza prometida, nenhum prestígio social, nenhuma segurança. Afinal de contas, quem é você que tenha essa audácia de chegar aqui no meu emprego e me oferecer uma outra coisa que eu nem sei o que é? Quem é você que acha que pode me tirar do conforto do meu trabalho para me prometer algo que eu absolutamente não tenho nenhum conhecimento? Mas é exatamente isso, irmãos, que revela a essência do chamado de Deus e podemos dizer a essência do discipulado. Porque o cristianismo, irmãos, ele não significa, ele não consiste primariamente em nós nos aderirmos a um sistema moral ou um sistema filosófico pronto. Não significa nós aceitarmos necessariamente um conjunto de doutrinas. Essas coisas são importantes, eu sei disso. Porque quando nós nos filiamos a uma determinada igreja, por exemplo, como a IPB, que tem a sua doutrina claramente organizada, exposta, é óbvio que quando você declara ser membro de uma igreja, como a presbiteriana, por exemplo, você admite todo aquele conjunto de doutrinas. Mas o chamado divino para a conversão, para o ministério, para o discipulado, está anterior a isso. O que eu quero dizer é que, nesse momento, veja, Jesus não apresentou a esses irmãos nossos nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de projeto de igreja, nenhum tipo de projeto de plantação de igreja, nenhum planejamento de evangelismo, nenhum planejamento de uma plantação ou revitalização de igreja. Não, simplesmente ele se apresentou a si mesmo. O que eu quero, portanto, dizer aos irmãos é que o discipulado verdadeiro ele consiste, acima de tudo, em seguir uma pessoa.
Não em seguir doutrinas, em seguir sistemas morais ou filosóficos ou teológicos. Ele está querendo dizer que pessoas seguem a uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, antes de você aprender princípios, aprender doutrinas, aprender regras morais, o discípulo precisa aprender a caminhar com Cristo. Este é um ponto interessante no evangelismo contemporâneo e no discipulado contemporâneo. Eu tenho visto alguns irmãos com muita ansiedade para pregar o evangelho, desejando que as pessoas conheçam doutrina. E muitas vezes eles despejam sobre as pessoas doutrinas. Mas a doutrina é posterior. O que vem primeiro é o amor por Jesus. Não estou querendo com isso, irmãos, dizer, repito, que a doutrina não seja importante. Ela é sumamente importante. Mas o que eu quero dizer é que não adianta uma pessoa conhecer a teologia sem antes conhecer Cristo. Não adianta eu confessar os credos e as confissões, eu saber de cor, de para frente, para trás, trás para frente, se eu não me relaciono diretamente com Cristo, o Senhor. Cristo vem primeiro do que todas as coisas. Cristo vem primeiro do que a nossa doutrina. Cristo vem primeiro do que a placa de nossa igreja. Cristo vem primeiro. E é simples assim. O que nós estamos percebendo aqui é que Jesus encontra homens comuns, num cenário comum, chama essas pessoas de maneira comum, mas para fazer algo extraordinário, fazer com que elas o conhecessem, para que assim pudesse depois fazê-lo conhecido entre todas as nações. Essa ordem, obviamente, ela tem uma autoridade absoluta, e é por isso que lá no finalzinho de Mateus nós vamos ver Jesus falando sobre isto. Ele disse, olha, eu recebi toda a autoridade, e esta autoridade eu concedo a vocês, para irem pregarem o Evangelho e fazerem discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas, ensinando essas pessoas aquilo que eu lhes ensinei. Repare que Jesus está mostrando exatamente que o que ele deseja de cada um de nós, ao pregar o seu Evangelho, é que nós, primeiramente, levemos às pessoas ele próprio, Cristo. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam Cristo. Ele quer nos fazer também pescadores de homens. E essa autoridade, ou esse chamado, esta ordem que Jesus dá a esses 4 pescadores, é muito interessante porque ela já possui em si própria uma autoridade que nós podemos dizer autoridade criadora. Como assim? Repare que lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, Gênesis capítulo 1, que nós já examinamos aqui, a palavra de Deus é quem ordena tudo. Haja luz, e então houve luz. Aqui, da mesma maneira, Cristo também está ordenando pela palavra. Veja como diz o texto. Vinde após mim. Ou seja, em outras palavras, ou talvez numa tradução mais direta na nossa língua, seria, sigam-me. Venham. Vocês devem me seguir. E aqueles homens obedeceram, diz o texto, imediatamente. E essa expressão, ou esse advérbio, aparece 2 vezes. Aparece primeiro no verso 20, deixaram imediatamente as redes, e também no verso 22, e eles no mesmo instante, ou seja, imediatamente. Porque o chamado de Cristo é exatamente imediato. Nós não temos de deixar que outras coisas nos atrapalhem no chamado que Deus faz a cada um de nós. Curiosamente, o texto diz, no verso 22, eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Há uma instrução interessante aqui com relação à família, não é? A gente se lembra de que quando Deus chama Abrão, por exemplo, num primeiro momento, Abrão ele é reticente quanto à ordem de obedecer ao Senhor. E a razão de Abrão ser reticente quanto a obedecer ao chamado era por causa da sua família, por causa do seu pai, Terá. Deus fez algo simples para resolver o problema. Eu sei que vocês não vão gostar da resposta, mas foi Deus quem fez. Ele matou Terá. Se o problema para Abraão era o pai, ele tirou o pai. Terá morre, e logo depois Deus diz para ele, agora você me segue, Abraão? E então ele segue o Senhor. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, e obviamente com este choque, com este impacto tão radical, é que quando Deus chama, nada pode impedir o chamado de Deus. Quando Deus quer que você faça o que Ele queira que você faça, Ele vai fazer. Não há quem possa impedir a ação de Deus.
Se há algum obstáculo na nossa vida que tem impedido que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele vai retirar, mesmo que isto seja alguém muito querido da sua família, mesmo que seja o seu filho, mesmo que seja o seu pai, a sua mãe, sua esposa, seu esposo, Deus retira. Calvino diz que Deus faz isso somente para mostrar o tamanho da sua glória e para dizer que nada mais importa na nossa vida senão Ele próprio. O que Jesus está fazendo aqui é chamando estes homens e dizendo para eles: nada e ninguém é maior do que eu mesmo. Portanto, larguem tudo, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens foram chamados e tocados pela graça. Diz o texto, como eu já mencionei, impressionantemente, o texto diz que eles no mesmo instante, ou imediatamente. Quer dizer, Mateus aqui, ele não pretende dar ênfase àquilo que nós poderíamos considerar como uma impulsividade. Não é? Porque às vezes nós somos impulsivos nas decisões. E às vezes nós não medimos as consequências e simplesmente fazemos. Parece, quando lemos o texto, um pouco disto, que eles foram impulsivos, não é? De seguir a Jesus. Mas aqui não é isto. A intenção de Mateus, e nós vamos ver isto inclusive nos outros textos posteriores, é mostrar a autoridade irresistível de Cristo Jesus. Há, dentre os 5 pontos que nós chamamos do calvinismo, que Spurgeon preferia chamar bíblicos, e que nós também chamamos 5 pontos bíblicos, não é? Que é o chamado irresistível, ou a vocação eficaz. O que significa isso? Quando Deus vocaciona, que é vocare, chama, quando Deus conclama, isto é irresistível ao nosso coração. Porque a graça que nos atrai, ela é tão profunda, tão impactante, que não há como resistir. Foi aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, quando ele disse: o amor de Deus nos constrange. Porque ele deu Cristo para morrer por nós, então como nós não poderemos responder a este amor? É o que está acontecendo aqui. O olhar de Cristo, a presença de Cristo, a voz de Cristo faz nascer no coração destes homens novos homens. Deus está nesse momento em Cristo, transformando estas pessoas em novas criaturas. Eles, no mesmo instante, compreendem que diante deles estava aquele que é o Senhor do universo, aquele que infinitamente é maior do que qualquer oportunidade profissional, maior do que qualquer estabilidade financeira, maior do que qualquer profissão, do que qualquer lugar ou projeto humano. Eles estão diante do Senhor de todo o universo, que agora conclama eficazmente para que eles possam participar de um projeto que ninguém outro poderia oferecer a eles, que é o projeto de levar o Evangelho a toda criatura. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. A expressão pescadores de homens que aparece aqui, meus irmãos, ela é uma linguagem, obviamente, como eu já mencionei, uma linguagem de uma profissão comum. Eles estavam lançando as suas redes, eles estavam consertando as suas redes. Veja que são expressões comuns de alguém que está trabalhando normalmente na sua vida. Ou seja, eles continuariam com pessoas, eles continuariam lidando com as suas profissões normalmente. Não há nenhum significado para além disto. Mas é interessante que aqui, se nós formos observar a própria natureza humana, nós vamos ver que desde a queda, desde Adão, a humanidade sempre se encontrou perdida, incapaz de se libertar das suas próprias iniquidades, por suas próprias forças. E mesmo a profissão, ou os nossos trabalhos, por melhor que eles sejam, eles estão contaminados pelo pecado, porque nós somos pecadores. E o que está acontecendo aqui, portanto, ao utilizar a metáfora da pesca, quando Jesus usa a mesma profissão que eles estavam utilizando, ou praticando, não é? Jesus está ensinando algo especial aqui. Ele está dizendo que ele é capaz de redimir até mesmo aquilo que nós fazemos, ou transformar aquilo que nós fazemos em um grande divulgador de sua própria pessoa. Se nós formos pensar do ponto de vista com a mente dos reformadores, nós diríamos: Deus está fazendo com que tudo aquilo que nós fazemos, ou todo o nosso trabalho, a nossa vocação cristã, o nosso ministério cristão, seja de fato uma forma de pregar o Evangelho às pessoas. Jesus está ensinando, então, que a missão de pregar o Evangelho independe
da posição em que você está. Talvez alguns pensem que pregar o evangelho seja apenas destinado a pastores, ou a pessoas que supostamente teriam o dom do evangelismo. Não. Repare que pescadores aqui, comuns, são tirados do seu contexto comum para continuar sendo pescadores. Mas agora eles utilizariam suas próprias profissões também, ou o conhecimento de sua profissão, para pregarem o evangelho do Senhor. Um pescador sabe que nem toda rede lançada ela retorna cheia. Existem dias na pescaria, não é, de abundância, muitos peixes, mas também há dias de fracasso, como nos nossos serviços comuns. Nós sabemos que o nosso serviço também é assim. No ministério é assim. Muitas vezes você tem anos de abundância, igreja cheia, igreja alegre, igreja repleta de pessoas, pessoas novas chegando, uma empolgação, mas também há anos de fracassos. A igreja muitas vezes começa a ter problemas relacionais, começa a ter dificuldades com a liderança, às vezes recursos financeiros faltam. Não é um ano bom, é um ano de crise, é um ano ruim. Às vezes pessoas queridas elas morrem, adoecem, morrem, e isso causa na igreja também uma sensação de perda. Às vezes situações que envolvem crises familiares, pessoas que saem da igreja por razões diversas, às vezes até por razões supérfluas, muitas vezes, injustificáveis, mas tudo isso cria crises. Mas há também aqueles momentos de alegria. Então, a vida é assim. A vida é assim. A vida mostra que você vai ter momentos de grandes pescarias, você vai puxar a rede e vir muitas pessoas, muitos peixes, muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, você vai puxar a rede e talvez nada aconteça, talvez venha apenas restolhos, venha apenas sujeira. Mas é interessante porque Jesus estava ensinando a eles exatamente aquilo que eles veriam ao longo de todo o Novo Testamento, ao longo de todo o ministério de Jesus. Quando Pedro, por exemplo, prega o sermão lá em Atos, no dia de Pentecostes, logo depois da ascensão de Cristo, como nós conhecemos a história, Pedro vai então se levantar como o grande líder da igreja naquela época, e ele vai anunciar o evangelho, e diz o texto de Atos que cerca de 3.000 pessoas serão acrescentadas à igreja. Mas é curioso que o próprio Pedro, depois, mais tarde, ele vai reconhecer que foi Deus quem concedeu arrependimento a estas pessoas, fé a estes ouvintes. Paulo, da mesma maneira. Paulo vai empregar uma linguagem semelhante, quando ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que deu o crescimento. Ou seja, a missão, ela pertence, sim, à igreja, mas os resultados pertencem a Deus. E isso tem a ver com a profissão destes 4 homens que Jesus Cristo convocou, para nos mostrar desde o início que o ministério evangélico, ou a pregação do evangelho, não depende dos homens. A pregação do evangelho depende unicamente da ação, da ordem de Deus. É Deus quem ordena aqueles peixes que venham às redes. Da mesma forma, é Deus quem ordena no coração das pessoas que venham a Cristo e sejam salvas. Essa compreensão, meus irmãos, ela nos protege talvez de 2 grandes perigos. Por um lado, o orgulho ministerial, o orgulho evangélico. Nós somos calvinistas, somos reformados, e o presbítero Solano Portela, certa vez, escreveu um livreto muito interessante sobre os pecados que ameaçam os calvinistas. E um dos pecados que o presbítero Solano Portela apontou ali foi o pecado do orgulho. Porque nós sabemos que a nossa doutrina ela é, de fato, muito boa. Nós sabemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, né, e as outras igrejas reformadas também ao longo do mundo, ao redor do mundo, há outras igrejas reformadas, nós sabemos que somos conhecidos exatamente pelo apreço, pelo apego à palavra de Deus. Não é raro algumas pessoas chegarem até nós e dizer, pastor, eu resolvi vir para a Igreja Presbiteriana porque aqui vocês ensinam a Bíblia. Né? Isso é comum nós ouvirmos. Graças a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso, mas aqui nós temos um grande perigo, que é o perigo do orgulho. Nós pensarmos que o que salva as pessoas é a nossa doutrina. Pensarmos que o que salva as pessoas é o nosso conhecimento. E, às vezes, até falando ministerialmente, pensar que quem salva as pessoas é a nossa eloquência. É a boa retórica pastoral, é o bom ensino, é a maneira como aquele pastor A ou B, ele tem a capacidade de
com sua eloquência, com os seus, a sua maneira de falar, a sua expressão oral, ele consegue, então, atrair as pessoas. E, infelizmente, isso acontece. Portanto, é um perigo. Mas, por outro lado, há um outro perigo, que é o perigo do desânimo também. Porque, da mesma forma como somos orgulhosos, ou podemos ser orgulhosos de um lado, nós podemos também nos desanimar de outros, porque os resultados, às vezes, parecem pequenos com relação aos esforços que nós fazemos. Então, nós organizamos, nós planejamos, o conselho se reúne, o conselho promove mudanças na igreja, o conselho investe na formação pastoral, o conselho investe no ensino da igreja, etc., e a igreja não cresce, pelo contrário, algumas pessoas saem, gente reclama. Então, nós também somos levados a esse perigo que é o desânimo. Mas aí vem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quem transforma os pescadores é Cristo. Quem converte pecadores é Cristo. Quem edifica a igreja é Cristo. Infelizmente, hoje nós vemos boa parte do evangelicalismo contemporâneo mudando o centro da missão. Em muitos lugares, como nós sabemos, a preocupação das pessoas tem sido o quê? Atrair, mediante entretenimento, marketing, adaptação às preferências culturais das pessoas daquela época, daquela região. Mas o Novo Testamento, irmãos, mostra que isso já era comum, mesmo na época de Cristo. Cristo, no entanto, embora sendo simpático até às culturas e às cidades por onde passava, ele nunca trocou o princípio do seu evangelho por aquilo que as pessoas desejavam. E essa passagem, então, que nós estamos lendo aqui, mostra exatamente isto. Cristo está chamando homens específicos para que eles possam pregar o próprio Cristo. Cristo está se oferecendo a eles, para que eles ofereçam Cristo às demais pessoas. O verdadeiro discipulado, portanto, ele responde a Cristo, e somente a Ele, com esta obediência de fazer parte desta missão. Este é o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar. Veja que, então, o texto diz que eles imediatamente obedeceram ao Senhor. Obedeceram ao Senhor. Eles estavam no barco, consertando as suas redes. Cristo interrompe aquela rotina deles, dirige-se a eles, os chama, e eles, então, eles obedecem ao Senhor. Eu gostaria de finalizar exatamente com este ponto, para mostrar aqui que esses irmãos nossos aqui, diante da presença de Jesus, eles compreenderam o que significa quando Cristo se aproxima de nós. Todas as vezes que Cristo se aproxima de nós, o que Ele requer de nós é a obediência. Repare que em nenhum momento eles questionaram Jesus. Em nenhum momento eles tiveram dúvidas em relação ao que ou quem estava chamando. Mas eles simplesmente obedeceram. Como eu disse, Mateus não está aqui desejando demonstrar uma impulsividade deles, ou talvez até uma decisão irrefletida. Mas Mateus quer dizer que quando nós estamos diante daquele que é o Senhor do universo, não há como nós resistirmos a este chamado que é, ao mesmo tempo, amoroso e desafiador. Deus nos chama para que possamos obedecer. A obedecer é sempre o melhor. No mesmo instante, imediatamente, eles deixaram o barco e o seguiram. Mateus quer, irmãos, destacar que a verdadeira fé, ela sempre se manifesta na obediência. Eu quero citar apenas um texto paralelo que confirma esta verdade, que é o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, quando Paulo se apresenta como servo de Cristo. Ele diz assim, repare como Paulo se apresenta. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, veja agora, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes
de Jesus Cristo. Paulo reconhece que o chamado que ele recebeu é um chamado que veio por amor do nome de Cristo para a obediência por fé. Repare, esta expressão é exatamente o que acontece com estes 4 irmãos ali, no início do ministério de Jesus Cristo. Jesus quer que nós o obedeçamos por fé. E o que significa obedecer a Cristo por fé? Significa que muitas vezes nós não necessariamente teremos todas as respostas para o chamado de Deus. Abraão não sabia. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: vá para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Esses 4 homens aqui estão sendo chamados para lugar nenhum. Não há nenhum indicativo no texto que dizem que eles recebem uma missão clara, específica. Olha, a partir de agora está aqui o projeto. Não, eles apenas estão sendo chamados. E eles obedecem. É uma obediência por fé. E repare, é uma fé daquele tipo de Kierkegaard, de que eu devo me lançar, um salto no escuro, uma hipótese. Não, é uma fé na certeza de que aquele que me chama haverá de cumprir verdadeiramente aquilo que ele prometeu. É o que Hebreus nos diz. É uma fé que muitas vezes você não é capaz de ver, você sabe que está lá. Isto é a verdadeira fé. Esta é a fé genuína. A certeza das coisas que eu não vejo, mas sei que elas estão lá. Como C.S. Lewis afirmou, eu não preciso ver o sol todos os dias para saber de que todos os dias ele vai aparecer. Ou seja, a fé não necessariamente é você ver aquilo no dia a dia de que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Como Asaf, que olhava para as circunstâncias e via que tudo estava dando mal, diferente da sua perspectiva, até que Deus disse para ele: rapaz, deixe de contemplar as coisas do meio e passe a contemplar o final. É muito mais importante o resultado daquilo que eu vou fazer do que o que você está entendendo agora. O evangelista João também disse que muitas coisas Cristo fez e faria sem que eles compreendessem. E Jesus disse para eles: eu vou fazer muitas coisas que vocês não compreendem agora, mas vocês vão compreender depois. Irmãos, nós não sabemos o porquê Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. Nós não sabemos o porquê Deus nos usa. Eu, sinceramente, não sei por que Deus me usa para pregar o Evangelho. Eu não sei. Porque eu poderia fazer qualquer outra coisa. Aliás, eu já fiz outra coisa. Eu faço outra coisa. Eu trabalho com outras coisas também. Eu tenho capacidade de fazer outras coisas. De ser professor, de fazer trabalhos com textos. Irmãos aqui têm capacidade de fazer outras coisas. O irmão Renato é professor e policial ao mesmo tempo. Nós temos habilidades, temos competências. Por que Deus chama a gente para um trabalho tão específico? Não sabemos. Não sabemos. Simplesmente Ele chama e nós atendemos. E às vezes nós passamos por cima de muitas situações, de muitas restrições. Nós vencemos, nós desafiamos muitas dificuldades, sem saber o porquê. Sem saber, muitas vezes, a razão pela qual Deus quer que nós estejamos ali onde Ele quer que nós estejamos. Eu conheço muitos colegas que muitas vezes ficam assim, desejando estar no lugar que parece não ser o lugar onde Deus os colocou. E muitas vezes eles insistem tanto em, talvez até usar de recursos muitas vezes questionáveis, para talvez manipular circunstâncias, talvez convencer pessoas, só para estarem no lugar que eles desejam. Mas Deus sempre nos quer no lugar que Ele deseja. E eu quero dizer para vocês que é muito perigoso você desejar fazer algo que Deus não deseja que você faça. Por isso mesmo Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade. Mas a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Nem sempre é a vontade de Deus. E muitas vezes, ao contrário disto, as nossas vontades, que são carregadas, manchadas pelo pecado, por causa da nossa corrupção natural,
elas são distintas da vontade de Deus. O profeta Isaías disse que os nossos caminhos, os nossos pensamentos, não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos, muito mais planos do que os nossos caminhos. Portanto, como dizia Lutero, deixe Deus ser Deus na sua vida. Não queira manipulá-lo. Jesus Cristo, quando foi levado à presença de Pilatos, a frase talvez mais impactante de Cristo foi exatamente esta: olha, você nunca teria feito o que você está fazendo agora se Deus não tivesse concedido a você este lugar. Pilatos estava ali, naquele lugar, porque foi designado por Deus. Deus queria que Pilatos estivesse ali, ele e não outro. Poderia ser qualquer outra pessoa, mas não era. Era Pilatos. Deus colocou aquele homem ali para ser um marco na história. Ele entrou na história sem saber, porque Deus fez com que ele estivesse ali. Vocês acham que Herodes gostaria de ser conhecido na história como foi? Como um grande assassino que matou o maior profeta até então, antes de Cristo, João Batista? Vocês acham que o grande faraó do Egito gostaria de ter sido registrado no livro de história mais lido e mais importante do mundo, que é a Escritura, como aquele cara que tentou impedir a saída dos israelitas e levou o chute na canela todas as vezes que tentou? Claro que não. O orgulho desses caras foi ferido. Eles queriam sair por cima na história. E Deus coloca piolho para atrapalhar os planos do grande faraó. E é assim que Deus faz. Muitas vezes, Ele coloca coisas pequenas, simples. Muitas vezes, situações que nós não compreendemos, para fazer com que nós entendamos que a grande missão de nossa vida é obedecer a Ele por fé. A história de Fernão de Magalhães, que eu contei a vocês no início, aquele navegador espanhol, mostra que, durante a viagem, alguns outros marinheiros morreram, tiveram doenças, escassez, alguns tiveram problema com comida. Alguns não conseguiram voltar para casa, eles morreram durante a navegação. Mas ainda assim, meus irmãos, o projeto de Fernão de Magalhães e daqueles marinheiros que estavam com ele se tornou, como eu disse, talvez a maior jornada na época, e ficou conhecido na história, algo que mudaria o mundo para sempre. Esses 4 pescadores da Galileia também deixaram as suas redes, sem conhecer os detalhes da sua jornada. Eles nunca imaginavam que eles testemunhariam cegos voltando a ver, coxos voltando a andar. Eles nunca imaginariam ver tempestades sendo acalmadas apenas pela palavra de um homem. Eles nunca imaginavam ver mortos ressuscitando. Nunca passou pela cabeça deles participar de um projeto desta natureza. Eles nunca imaginavam que o seu grande líder seria levado à cruz, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Eles nunca imaginaram isso. Tampouco eles nunca sabiam que, poucas décadas depois, o nome deles alcançaria Jerusalém, Samaria, Antioquia, Roma, Estados Unidos da América e Brasil. Eles nunca sabiam que no dia 2 de agosto de 2026, um grupo de mais ou menos 100 pessoas estaria reunido na rua Carlos Pinto Coelho, 275, no Vale do Jatobá, citando os nomes deles. Eles não sabiam disso. Deus quer que você esteja onde Ele quer que você esteja.
O seu nome será sempre grandioso quando você continuar seguindo este que é o grandioso Senhor. Não basta, querido irmão, que você admire Jesus, que você conheça Jesus ou a sua história, que você respeite os ensinamentos de Cristo. Há muitas pessoas que falam, essa coisa de que ele é filho de Deus, mas assim, que eu sei que ele foi um grande líder, eu sei que ele foi um grande homem. E uma vez eu fiz uma pergunta no estilo C.S. Lewis para um colega da faculdade de Direito, que havia me dito exatamente isso. Ele falou, olha, eu acredito que Jesus existiu, que ele foi um grande homem, um exemplo moral. E aí então eu me lembrei de C.S. Lewis e perguntei para ele assim, mas vem cá, o que você acharia de um homem que diz ser filho de Deus, que atrai pessoas, que reúne pessoas, que morre por isso? Você consideraria essa pessoa um exemplo moral se ela estivesse mentindo a respeito de tudo isso? Ou o que ela disse é verdade, e você tem que acreditar nisso, ou ela mentiu o tempo todo. Como que você diz que uma pessoa é um exemplo moral se ela contou mentira o tempo inteiro, fazendo com que pessoas morressem por causa dele? Não faz sentido. Ele ficou assim pensativo, né? O pessoal do direito sempre tem uma forma de escapar, né, Iago? Tem uma brechazinha da lei, né? Sempre tem uma maneira de tergiversar, né? Mas ele ficou pensativo. E depois acabou que eu já estava no final da minha época ali, não tivemos mais tanto contato assim. Mas é isso. As pessoas acham que Cristo é só alguém para ser respeitado. Não, irmãos. Cristo é alguém para ser seguido com obediência. Então eu quero fazer a pergunta decisiva nesta noite, para que todos nós possamos refletir sobre isso. Nós estamos realmente seguindo a Cristo por obediência, por fé? Será que as nossas prioridades, da nossa agenda, do dia a dia, dos nossos horários, dos nossos recursos, dos nossos relacionamentos, dos nossos projetos de vida, será que eles demonstram que Cristo está ocupando o primeiro lugar em nossos corações? Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, né, de um jovem que sonhava ir para um determinado país, né? E a pergunta do pastor foi a seguinte, falou, o que você pretende fazer nesse país? Ele falou, eu quero trabalhar, pastor, quero, né, seguir a vida, procurar um novo ambiente, trabalhar, etc. E aí o pastor falou com ele, mas você sabia que esse país é um dos países mais ateus dentre os países do mundo, né? É um dos países que você encontra menos condições de encontrar, por exemplo, uma igreja cristã em que você possa adorar. Você estaria disposto a ser missionário, por exemplo, nesse país? E aquele jovem, então, se assustou. Aquele jovem ficou um pouco... Porque qual era a sua prioridade? A prioridade daquele jovem era trabalhar. Mas imagine se ele fosse para esse país e não encontrasse um grupo de crentes reunidos para adorar o Senhor. O que talvez fosse da alma daquele jovem? Talvez ele se perdesse nisso. Talvez ele fosse sucumbido por todas as pretensões profissionais e se esquecesse do Senhor. Então, as nossas prioridades de viagem, de formação, o curso que você escolhe, a sua profissão, os seus recursos, de todos os sentidos, tanto financeiros quanto recursos humanos também. Por que você se aperfeiçoa? Por que você faz o que faz? Quais são as suas prioridades? A grande pergunta é, Cristo ocupa o primeiro lugar em nossos corações? Porque aqueles homens estavam ali trabalhando normalmente. E Cristo os chamou. E ao que tudo indica, o texto mostra, eles obedeceram a Cristo por fé. Sem saber o que lhes seria depois, eles simplesmente obedeceram ao Senhor. Meus irmãos, a minha oração sincera é que Deus nos conceda, tanto a mim quanto a todos vocês aqui, a mesma disposição encontrada nestes 4 irmãos aqui. Que nós tenhamos a coragem de deixar as nossas redes, talvez coisas que nos prendem, questões familiares, profissionais, às vezes preconceitos, às vezes posições políticas, religiosas,
quaisquer tipo de prisões que nós muitas vezes nos colocamos, né, para seguirmos de fato a Cristo. Nada é maior do que Cristo. A minha posição filosófica, religiosa, política, a minha profissão, o que eu penso da família, nada disso pode ser maior do que Cristo. Nós precisamos enxergar o mundo, todo o nosso caminho, com esta missão de seguir a Cristo, de ser obediente a Ele, de anunciar o Evangelho, que significa anunciar esta pessoa, Cristo, às demais. Afinal de contas, irmãos, quando tudo se acabar, nós não vamos, como dizem os sábios irmãos mais velhos, nós não vamos levar nada desse mundo. Não adianta você tentar conquistar nada nesse mundo. Não adianta. Às vezes eu vejo algumas pessoas assim, tão entusiasmadas em guardar bens, pessoas que são assim, fissuradas em guardar casa, comprar e guardar e ter. Meus irmãos, nada disso ficará para a posteridade, nada disso. Talvez as nossas propriedades talvez durem alguns anos, durem algumas gerações, mas tudo passa, irmãos, tudo passa. Tudo passa. Você morre, os seus filhos começam a brigar pela sua herança, às vezes nem, como dizem alguns, nem esfriou no caixão, os filhos já estão brigando pela herança, daqui a pouco os filhos vendem tudo, daqui a pouco acaba. E nós ficamos assim, sabe, buscando essas coisas, desejando essas coisas, lutando por essas coisas. E Jesus nos disse, cuidado, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louco, o que você tem preparado? Esta noite te pedirão a sua alma. E aí, o que você tem para oferecer? Sua casa, seus títulos, seus diplomas, seu carro? O que você tem para oferecer? Deus não precisa de nenhuma destas coisas. O que Ele requer de nós é um coração obediente. Então, se você quiser investir nos seus filhos, invista no coração deles. Antes de investir no curso de medicina, invista no coração deles. Talvez você vá pagar aí uma mensalidade de R$10.000 por mês, né, de um curso de medicina, mas antes disso, invista no coração. Porque nada vai adiantar ele ser um médico bem-sucedido e depois ir para o inferno, passar toda a sua eternidade. Então pensemos bem, onde está o nosso coração? Quando Cristo disser, venha, segue-me, façamos isto com alegria, porque sabemos que nós estamos na mão daquele que é Senhor de todas as coisas. E que Ele, então, irmãos, nos abençoe em nome de Jesus. Quero convidar os meus irmãos presbíteros que estão aqui, lembrando que os irmãos Alain e Tiago estão em viagem, né, com as suas famílias. Convidar os irmãos Renato, Edson, Everton, André e o Emerson para servirem a ceia conosco. E como de costume, eu quero apenas ler com os irmãos o trecho de Marcos, capítulo 14, como fizemos também pela manhã, quando diz assim a partir do verso 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, este é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor, meus irmãos, é um momento de renovar os nossos compromissos, né, com Cristo. Todo sacramento ele é uma forma de reavivar o nosso coração em obediência. Então, ao participar do pão e do vinho, nós estamos obedecendo a Cristo, como Ele mesmo nos diz para fazer. E quando fazemos isto, certamente nós somos também alimentados por Ele. Então, vou pedir agora que você abaixe a sua cabeça, que ore ao Senhor,
silenciosamente por alguns instantes. Depois eu vou convidar o nosso irmão presbítero André para fazer uma oração aqui audível. Mais uma vez nos apresentando diante de Deus, clamando o perdão dos nossos pecados e assim nos preparando para esse momento de comunhão. Oremos ao nosso Pai. Pai Santo, o teu povo reunido aqui nesta noite, louva ao Senhor e agradece a Ti por Tua graça, misericórdia e fidelidade. Louvamos a Ti, meu Deus, porque Tu és o Deus que no passado prometeste, Abraão, Isaac, Jacó, e cumpriste a Tua palavra, Senhor. O Senhor enviou o Teu Filho amado para salvar pessoas de todos os povos, entre os quais nós estamos incluídos por Tua graça e por Tua misericórdia. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, porque por este Teu favor, o Senhor nos chamou e nos concedeu a graça de atender a esse chamado pela fé no Senhor Jesus Cristo, e hoje fazemos parte do Teu povo. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, de agora para sempre. Nós Te louvamos a Ti, meu Deus, pela fé que o Senhor nos concede. E meu Deus, nesta mesma fé que o Senhor nos dá, nós pedimos ao Senhor, por essa mesma fé, pedimos a Ti que neste momento, ao participarmos da ceia do Senhor Jesus Cristo, instituída por Ele mesmo, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos anime, Senhor, para que possamos prosseguir nessa nossa jornada, nessa caminhada, como servos do Senhor, como pescadores de almas, que o Senhor nos conceda esta graça e essa misericórdia. Nós oramos assim no nome do Teu Filho mesmo, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Apenas para lembrar aqueles que nos visitam, né, que a ceia não é da Igreja Presbiteriana do Vale, é a ceia do Senhor. Então, se você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, você deve participar conosco, por fé, também juntamente, né, com esses elementos. Então, apenas vou pedir aos irmãos, como de costume, aqueles que forem participar, né, para que se coloquem de pé no momento da recepção dos elementos, depois podem se assentar e aguardemos todos para que todos possamos cear juntos.
conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Meus irmãos, apenas confirmando se todos receberam os elementos. Se alguém não recebeu, acho que é a irmã Rosália ali. É o pão? Pão, irmã Rosália. Mais alguém foi esquecido involuntariamente? Então, tendo todos recebido, né, nós vamos então cumprir aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ordenou fazer repetidamente, não é? Naquela noite em que ele foi traído, então ele tomou o pão, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Nosso Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar, depois receber a bênção, cantarmos o Amém Tríplice e depois assentados apenas algumas breves considerações. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que tivemos juntos aqui, por este dia, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a graça de podermos continuar servindo ao Senhor com alegria, dispondo os nossos corações à obediência. Cuida de cada um de nós, proteja-nos, ó Pai, ao longo desta semana. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, uma semana em que possamos, de fato, experimentar a boa mão do Senhor, nos guiando todos os dias. Esta é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Amém. Podem se assentar. Nossa igreja hoje recebe alguns visitantes, né? Nós agradecemos a presença, né, de todos vocês. Vou pedir aos irmãos que estiverem próximos que possam cumprimentar os nossos visitantes, né? Dar a eles as boas-vindas, que Deus possa abençoá-los. E a nossa igreja se sente muito feliz de recebê-los, né? Estejam sempre à vontade conosco, sempre dispostos, né, a participar dos nossos cultos, nossas programações. Em breve nós estaremos lá em cima, né, no alto, né? E, então teremos mais espaço, mais conforto, né? Se Deus quiser, estaremos numa situação melhor, né? Mais confortável. Mas é bom isso, né? Porque a gente só vai subindo, né? Então, Deus abençoe a todos os irmãos. Na sexta-feira, irmãos, nós teremos reunião do conselho às 19h30. Então, se algum irmão tiver algum assunto, né, algum documento, algo importante para ser tratado, alguma sociedade, tiver alguma solicitação, algo assim, então pode encaminhar para o conselho. Como o nosso irmão secretário Tiago está viajando, né, de férias, então os irmãos podem procurar o irmão presbítero Renato, que é o nosso vice-presidente, né, ou pode me procurar também para encaminhar qualquer documento necessário, né, para que a gente possa incluir na pauta, né, dessa reunião que teremos agora, né, sexta-feira, às 19h30, tá bom? Então, qualquer assunto é bom encaminhar. O nosso conselho tem tido reuniões periódicas, mas não necessariamente mensais, né? Às vezes nós temos um tempo maior, a distância de uma reunião para outra. Então, dependendo do assunto, é bom já tratá-lo, né? Se for algo mais urgente, assim, já tratar, porque depois para não precisar esperar, né? Então, aí, se algum irmão tiver algum assunto, fique à vontade para encaminhar para essa próxima reunião, tá bom? No mais, eu vou convidar os nossos irmãos presbíteros aqui para a gente ir até a porta, com exceção do irmão Emerson, que eu sei que ele tem uma tarefa da tesouraria, né? Então, vou pedir aos outros que estejamos ali à porta para cumprimentar os irmãos, né? Desejando a todos aí uma ótima semana. A família da irmã Camila voltou, né? Camila estava meio... Como diz como o irmão Vianel gosta, né? Estava meio borocochô, né? Melhorou, né, Camila? Graças a Deus. Família do Bruno também, né, Bruno? Estavam bem gripados também, né? Estão retornando. Então, Deus abençoe os irmãos. Iago também voltou de férias, né, Iago? Está firme aí conosco. A Ana também, né? Deus abençoe todos vocês.